Olá, hoje nós iremos estudar romantismo na prosa. Para começar, precisamos saber o que é romance. O que é romance? O sentido da palavra romance, vocábulo provençal, evolui desde uma designação ao modo de falar popular, passa pelo sentido de narrativas populares ou folclóricas, até chegar à concepção do termo que conhecemos hoje. Romance romântico? Sim, existe romance romântico, romance realista, romance pré-modernista, romance na fase do modernismo e romance na fase da pós-modernidade. Bom, os romances provêm dos folhetins. Mas o que é folhetim? Quanto à etimologia, a palavra folhetim vem do francês feuilleton. Como tendência francesa no século XIX, o folhetim chega ao Brasil e assume forte influência sobre a literatura, sobretudo no que se refere ao romance romântico. Temos aqui um exemplo de um folhetim francês, feuilleton. Nesse sentido, podemos afirmar que os romances brasileiros foram organizados a partir dos folhetins. Aqui temos uma publicação do Jornal do Comércio. Essa área do rodapé da página era dedicada ao folhetim. Daí vem uma pergunta: qual foi o primeiro romance romântico brasileiro? Do ponto de vista cronológico, O Filho do Pescador, 1843, de Teixeira e Souza, é considerado o primeiro romance brasileiro. No entanto, o romance A Moreninha, de 1844, de Joaquim Manuel de Macedo, passa a ser considerado o primeiro romance nacional, porque guarda em si uma série de características técnicas que o coloca como obra relevante. Vamos conhecer agora o romance histórico. Refere-se às produções que buscam inspirações no passado histórico. Para isso, os autores revelam compromisso em retratar nas suas composições literárias fidelidade ao passado. Guerra dos Mascates, de 1873, As Minas de Prata, de 1862, Alfarrábios, Crônicas dos Tempos Coloniais, de 1873. Romance urbano ou de costumes. Fica evidente nas composições de rótulo urbano a fotografia de espaços da cidade. Por assim dizer, os produtores desse tipo de romance se preocupam em evidenciar espaços citadinos. Assim, encontramos nessa literatura alusão às ruas, aos teatros e outros pontos que caracterizam o espaço urbano. São exemplos de romances urbanos: A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, de 1844, Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida, 1854, 5 Minutos e A Viuvinha, 2 livros em um, 5 Minutos, publicado em 1856, e A Viuvinha, publicado em 1857, de José de Alencar. Lucíula, também de José de Alencar, publicado em 1862. Diva, publicado em 1864. A Pata da Gazela, também de José de Alencar, publicado em 1870. Sonhos d'Ouro, publicado em 1872, Senhora, publicado em 1875 e Encarnação, publicado em 1877. Estes são os romances urbanos ou de costumes do romantismo. Romance indianista. Neste caso específico, o elemento nativo, isto é, o indígena, é o foco central da produção. Nesse espaço de produção, como tenho destacado nas aulas, lembramos a influência do mito do bom selvagem, ou seja, a ideia de que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe, promovida pelo pensamento do filósofo francês Jean-Jacques Rousseau. Essa ideologia está presente de forma vigorosa na produção literária de José de Alencar. O Guarani, que trata do momento da colonização, 1857,
Em seguida, Iracema, 1865, que trata da ocupação das terras. E, por fim, temos o Birajara, de 1874, que retrata o ambiente antes da chegada dos portugueses. Romance regionalista. Destaca-se nesta categoria a figura do sertanejo como símbolo nacional. Nesse contexto, a pureza estaria nas regiões interioranas. Paisagens e costumes são amplamente explorados nesse tipo de produção literária. O Gaúcho, de José de Alencar, de 1870. O Tronco do Ipê, também de José de Alencar, de 1872. Inocência, de Visconde de Toné, 1872. Tio, de José de Alencar, de 1872, A Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães, 1875, e O Sertanejo, de José de Alencar, de 1875. Temos também O Cabeleira, de Franklin Távora, publicado em 1876. Nesta unidade, iremos focalizar o Guarani, Senhora, Memórias de um Sargento de Milícias e um exemplar que não é muito comum nos livros didáticos. Trata-se do romance Úrsula, de Maria Firmina dos Reis.